Alô, amados e amadas do coração do Pai, boa noite. Que a bênção do Senhor, que só enriquece sem trazer dores, seja sobre cada um de nós, seja sobre cada lar, seja sobre cada família, seja sobre a nossa casa. Estava com saudade, demos um tempo nas nossas gravações, mas estamos de volta. Hoje está comigo aqui o evangelista Anderson, veio dar assistência, apoio, e a sua companhia também. Amém, queridos? Espero que você e toda a sua casa, assim como a minha, estejamos sendo abençoados, com este estudo. Amém? Você pode fechar os teus olhos. Senhor Deus, bondoso, gracioso Pai, Deus que conhece os nossos temores por dentro e os nossos medos por fora, como Paulo disse, Pai. Mas nós queremos reafirmar a cada dia, Pai, que o nosso coração está firmado no Senhor. Pai, que a nossa esperança está no Senhor. Pai, o mundo continua passando por esta tribulação, por esta pandemia, como nós também estamos, mas estamos passando, Pai, confiantes no Senhor. Abençoe, Senhor, cada um que vai assistir, Senhor amado, este vídeo, Pai. Senhor, que possamos crescer, que possamos absorver conhecimento. O apóstolo Pedro, Senhor, termina a sua segunda carta, Senhor amado, deixando para nós uma recomendação, ó Deus, uma sugestão, Deus, dizendo para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, a honra, o poder e o louvor para todos sempre. Obrigado, ó Pai, usa-nos e unja-nos em nome de Jesus, amém, amado. Nós vamos hoje estudar a sexta igreja, que é Filadélfia, a igreja do coração de Deus, a igreja que o Senhor quer, que seja atualmente. Mas antes de nós entrarmos na igreja de Filadélfia, deixa a gente fazer recapitular rapidinho aqui, porque tem bastante tempo, que a gente não grava. Talvez você já tenha até esquecido alguns detalhes. Então vamos lá, rapidamente, querido. As 7 cartas, escritas pelo apóstolo João, as 7 igrejas da Ásia Menor. Lembrando, querido, que aquelas cartas e aquelas igrejas eram igrejas reais, igrejas que existiam realmente, e eram igrejas locais, como a nossa igreja é uma igreja local. E apesar desta carta estar sendo enviada a uma igreja local, na verdade essa carta é para a igreja de todos os séculos, é para a igreja que vai ser arrebatada, é para a igreja sem placa, sem nome, sem denominação, é o corpo de Cristo, representando, meu irmão, lembrando que cada carta representa um período da igreja, desde o nascimento da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, até o momento final da igreja aqui na terra, querido. Lembrando rapidamente as 5 igrejas que nós vimos até agora, o que representa Éfeso, representa o tempo missionário. Amém? Aquela igreja se envolveu tanto na obra do Senhor. A Bíblia diz que aquela obra tinha zelo, aquela igreja tinha zelo, aquela igreja tinha obra, aquela igreja era, determinante, mas em um determinado momento aquela igreja perdeu o seu primeiro amor. Não havia pecado, não havia perseguição, não havia nenhuma falsa doutrina naquela igreja. Simplesmente eles haviam perdido aquilo que é o combustível, aquilo que move, aquilo que é o mais importante para a obra do Senhor.
Não adianta muito labor, muito trabalho, muito esforço, se não for por amor. Aquela igreja perdeu o seu primeiro amor. A segunda igreja é a igreja também que o Senhor se agradou muito daquela igreja. Era a igreja chamada Esmirna, a igreja perseguida, a igreja sofredora, a igreja que para o mundo era pobre. Para o mundo era pobre. O Senhor falou: eu sei que você é pobre, eu sei que eles te consideram pobre, mas para mim você é rica. Para esta igreja, querido, de Esmirna, não há nenhuma recomendação, não há nenhuma exortação, não há nenhuma observação sobre disciplina. Esta igreja agradava ao Senhor, a igreja sofredora e perseguida, pobre para o mundo, mas rica para Deus. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Pérgamo, a Bíblia diz que a cidade de Pérgamo era onde Satanás havia colocado seu trono, né? A cidade de Satanás, onde ele dominava, onde ele reinava. A igreja, meu irmão, de Pérgamo representa a igreja tolerante. A igreja, meu irmão, tolerante. Esta igreja estava também crescendo. Tem elogios para esta igreja mostrava a obra, esta igreja também era operante, mas num determinado momento, meu irmão, esta igreja estava aceitando, ela estava tolerando, sabe, falsas doutrinas, as doutrinas de Balaão. Você lembra Balaão? Ele sugeriu para os moabitas se infiltrarem no meio do povo de Deus no deserto com as mulheres para cometerem pecado, imoralidade sexual. E nesta igreja meu irmão, estava vendo estas coisas. E eles também aceitavam as obras dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Eram aqueles, meu irmão, que se intitulavam apóstolos, se intitulavam, meu irmão, sem serem, sabe? Eles impunham, e quando eles se impunham, meu irmão, eles traziam também as suas doutrinas falsas, mentirosas, enganadoras, meu irmão, olha, de falsa sabedoria para enganar o povo de Deus. Esta igreja, ela tolerava estas coisas. A quarta igreja, querido, é a igreja de Tiatira, a igreja corrupta. Esta igreja, meu irmão, de Tiatira, ela foi a igreja que recebeu a carta mais longa, com mais, vamos dizer assim, com mais versículos. Sabe, amado, era uma igreja corrupta, era uma igreja, meu irmão, que desagradou o Senhor, uma igreja, meu irmão, olha, que a Bíblia também fala que tinha amor, tinha dedicação, tinha trabalho, tinha sofrimento, mas ela se corrompeu. Ela se corrompeu no momento que ela começou a aceitar uma falsa profetisa, uma falsa sacerdotisa, chamada Jezabel, com seus ensinamentos malignos, também na área sexual, na corrupção, querido. Olha, querido, eles estavam mais interessados em saberem os segredos profundos de Satanás, as mentiras de Jezabel. Então, meu irmão, era uma igreja, ela é considerada, no tempo, meu irmão, a igreja corrupta. Talvez seja o momento da nossa igreja, querido, uma igreja que está se corrompendo, está perdendo a sublimidade do Evangelho, está perdendo a simplicidade do Evangelho, está perdendo, meu irmão, a verdade do Evangelho, fazendo barganha com o mundo, fazendo, meu irmão, trocas com o mundo, querido. Eu sei que assim como não eram todos em Tiatira, meu irmão, tinha alguns que, olha, amavam ao Senhor, que adoravam ao Senhor. Assim também hoje, querido, tem igrejas que são fiéis ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, amém? E a quinta igreja, querido, que nós vimos foi a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é a igreja fraca, é a igreja morta, é a igreja que o Senhor disse para ela: você acha que você está viva, mas você está morta. Parece com muitos lugares hoje, querido, por ser
rica, por estar cheio, por estar, meu irmão, assim, com muito sucesso na mídia, querido, comentário, mas é uma igreja morta, é uma igreja que não, olha, afeta mais ninguém com o poder do Evangelho, que não, meu irmão, prega mais a verdade que liberta. Então, meu irmão, é o retrato das igrejas atuais. Amém, querido? Essa igreja de Sardes, eles esqueceram, é uma igreja, meu irmão, que começou bem, é uma igreja que estava caminhando bem, sabe? Mas em um determinado momento, eles esqueceram aquilo que eles haviam aprendido, eles caíram, meu irmão, olha, no marasmo, eles se apegaram ao passado, ao poder da igreja do passado. A igreja cresceu, se tornou opulenta, rica, meu irmão, sabe? Então eles achavam que estava tudo bem, mas não estava. Aquela igreja tinha aparência de viva, mas estava morta. A igreja de Sardes, eles esqueceram a palavra, querido, que eles haviam ouvido e aprendido. Então, meu irmão, preste atenção, todas estas cartas, amados, é para chamar a nossa atenção para o tempo da igreja. E hoje, meu irmão, nós vamos ver sobre uma igreja maravilhosa, uma igreja que, olha, com certeza alegra o coração de Deus. Amém, querido? Assim como a igreja de Esmirna e essa próxima igreja, meu irmão, que nós vamos ver, sabe? Filadélfia, as duas únicas igrejas, querido, que não receberam nenhuma exortação, nenhum puxão de orelhas, não, meu irmão, só elogios, sabe? Claro que o Senhor faz algumas observações, o Senhor coloca o seu amor, sabe, amado? Vamos ver hoje sobre a igreja de Filadélfia. Amém. Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Amém. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Eu posso falar assim: ao pastor da igreja de Filadélfia escreve. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Olha o que o Senhor vai falar para esta igreja no versículo 8: conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu amei. Aleluia. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Presta atenção, meu irmão, nesta palavra aqui. Agora o Senhor não está direcionando a uma igreja, Ele está falando para pessoa, para indivíduo, meu irmão, porque igreja somos nós. Eu vou repetir, querido, versículo 10: visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei. Olha esse artigo aqui, meu irmão, não é a igreja, não está dizendo eu aguardarei, eu o guardarei. Está falando para você, querido. Ele vai guardar da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. É para agora, meu irmão. Esta igreja representa o tempo final, aquilo que está por vir, querido. Versículo 11: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Somente essa observação aqui: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Pai e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido, o Senhor só vai fazer uma observação aqui, sabe? No versículo 11, olha, eu vou vir muito em breve, então você guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Esta é a igreja, meu irmão, de Filadélfia.
A palavra Filadélfia, meu irmão, significa amor fraternal. Esta igreja é a igreja fiel. É a igreja, meu irmão, fiel. Assim como o Senhor queria que todas as igrejas fossem fiéis a Ele. Desde, meu irmão, de Éfeso até a igreja do arrebatamento. Porque, querido, fidelidade demonstra firmeza de pacto, de conduta, de santidade, de caráter. Amém? Olha, presta atenção. Entre as 7 igrejas encontramos, deixa eu só repetir aqui, querido. Entre as 7 igrejas encontraremos 2 que não contêm nenhuma exortação, nenhuma crítica, nenhuma condenação. Esmirna, como eu já disse, Apocalipse 2, do 8 ao 11, e esta igreja Filadélfia, a igreja fiel, que significa amor fraternal. Uma igreja pequena, meu irmão, com pouca força, mas obediente e fiel. O Senhor diz aqui, meu irmão, sei que você é fraca, meu irmão, não está dizendo no sentido de força, não, querido, sabe? Quando a Bíblia diz que é uma igreja fraca, meu irmão, é que tinha poucos membros, sabe? Ela assim, não podia fazer grandes coisas, meu irmão, mas o Senhor diz aqui, querido, mas era uma igreja fiel. Amém? O mundo dos homens tendem, presta atenção nisso aqui, querido, o mundo dos homens, meu irmão, tendem a medir, a qualificar uma igreja pelo sucesso, pelo poder, em termos, meu irmão, de tamanho e riqueza. Uma igreja, meu irmão, aos olhos do mundo, sabe, ela é boa, ela é grande, ela é famosa, meu irmão, pelo seu tamanho, pela sua expressão, pelo tamanho de membros, olha, pelo seu monumento, pelo seu templo, querido. É a visão do homem, é a visão, meu irmão, do homem que não tem a visão de Deus, mas o Senhor da igreja vê de forma diferente. O homem, meu irmão, qualifica pelo tamanho, pelo sucesso e pela riqueza. O Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, querido, Ele qualifica pelo caráter, pela conduta, meu irmão, dos seus seguidores. É diferente, né, querido? Hein, meu irmão? O homem, meu irmão, olha a aparência. Você lembra de 1 Samuel 16:7, quando Samuel vai ungir um rei na casa de Jessé? Todos os filhos de Jessé, pai de Davi, desfilam ali. Samuel, um homem de Deus, ungido do Senhor, ele fica impressionado pela estatura, pela beleza daqueles homens. Ele se impressionou, querido. Até homens de Deus se deixam se impressionar-se, querido, olha, pela a beleza, pela aparência física externa. Mas o Senhor disse para ele: Samuel, não é desta forma que eu julgo. Vocês, seres humanos, julgam por aquilo que vocês veem. Eu julgo o interior, eu sondo o coração. Amém, querido? A riqueza desta igreja, meu irmão, não estava no seu templo. A riqueza de Filadélfia não estava no seu templo, não estava no seu tamanho, estava no seu caráter, na sua conduta, na sua santidade, que alegrava o seu Senhor. Que possamos ser assim, querido. Amém? Jesus disse, olha o que Jesus vai dizer, querido, Jesus sabe, Jesus conhece muito bem, meu irmão, as suas ovelhas. Ele vai dizer isso lá, meu irmão, no capítulo 10 de João: eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Quando Jesus diz, meu irmão, eu conheço as minhas ovelhas, Ele não está dizendo, eu sei qual é o seu nome, eu sei onde você mora, eu sei, não, querido. Jesus está dizendo, eu conheço a sua conduta, eu conheço o seu caráter, eu sei quem você é. E por eu saber quem você é, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Amém, amado? Em nenhum momento, querido, a Bíblia condena riqueza, sucesso, não, querido. Não, amado. Sabe, querido, o que Deus não gosta, despreza, meu irmão, sabe, querido, é pecado, é desobediência, querido, é o afastamento dele que leva o homem à perdição. Esta igreja até aqui, querido, está agradando o Senhor em tudo e vai continuar agradando. Amém. Glória a Deus, querido. Olha que coisa
interessante, querido. A cidade recebe o nome de Filadélfia em honra a um irmão, querido, né? Em lealdade, querido. Um rei, meu irmão, chamado Eumenes II, ele, querido, em honra a seu irmão Átalo, sabe? Ele coloca o nome desta igreja de Filadélfia. Amor entre irmãos. Filéu, querido, amor fraternal. Em honra a um irmão mais velho, sabe, meu irmão, está honrando um irmão, porque naquela época, querido, a dinastia dizia o seguinte: quando um irmão assumisse o trono, querido, ele tinha que matar toda aquela suposta, meu irmão, aquelas pessoas supostas, meu irmão, queriam assumir o trono, podia, meu irmão, fazer complô, podia, querido, tomar o trono à força, querido. A gente sabe de histórias, amados. A gente sabe de história no meio do povo de Deus, Israel, principalmente, meu irmão, os povos pagãos, querido. Eles mandavam matar irmãos, para, meu irmão, não tomarem o trono, querido. Esse irmão não, querido. Eumenes, querido, em honra a seu irmão, sabe? Ele coloca o nome da cidade de Filadélfia. Amor entre irmãos. É o que a igreja precisa ter, querido. A igreja precisa ser Filadélfia. A igreja precisa ter amor entre irmãos, sabe? Cuidado, carinho, respeito, sabe, amado? Isso aqui é honra, isso é dignidade, querido. Isso agrada o coração de Deus. Amém, gente? Filadélfia era um centro cultural grego, ficava próximo a 48 quilômetros de Sardes, que foi a última igreja que nós vimos, notável por seus templos e festividades, querido. Meu irmão, a cidade de Filadélfia era uma cidade cheia. A cidade de Filadélfia era uma cidade movimentada, com muitos templos, muitas festividades religiosas, querido. Olha, e ali o templo que mais se destacava era o templo de Apolo, o deus Sol. E ali, meu irmão, onde estava a igreja que alegrou o coração do Senhor. Muito parecido com nossos templos, querido. O mundo, meu irmão, está cheio de templos, meu irmão. Está cheio de deuses por aí, entre aspas, querido. O mundo, meu irmão, tem as suas festividades religiosas. E no meio de tudo isso está a igreja do Senhor. A igreja fiel. A igreja que ama. A igreja, meu irmão, que rejeita o pecado. A igreja que procura agradar o seu Senhor. Amém? Querido, mesmo diante de tanta idolatria, a igreja de Filadélfia permaneceu firme e fiel ao seu Senhor e à sua palavra. Vou repetir, querido, mesmo em meio a uma cidade agitada, com tanta idolatria, festividades religiosas, esta igreja pequena, meu irmão, que o Senhor diz, fraca, ela permanece fiel ao seu Senhor e à sua palavra. Permanece fiel ao seu Senhor e à sua palavra. Olha o que ele vai dizer aqui: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Ele continua dizendo: eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Esta igreja, meu irmão, ela recebeu uma porta aberta. Essa porta aberta, querido, deixa eu comentar um pouquinho aqui. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta. Essa porta, meu irmão, significa oportunidade. Para aquela igreja, meu irmão, o Senhor estava dando uma oportunidade para ela evangelizar, para ela ganhar almas. Querido, com o caráter daquela igreja, com o testemunho daquela igreja, com o procedimento daquela igreja, o Senhor colocou uma porta aberta, onde o perdido, meu irmão, seria encontrado. Sabe, querido, e a história vai contar, meu irmão, que esta igreja prosperou, esta igreja cresceu. Os perdidos, meu irmão, encontraram este caminho, passaram por esta porta aberta, porque esta igreja foi fiel. Enquanto as outras igrejas não regrediam por causa dos pecados, menos Esmirna, esta igreja, meu irmão,
ia se tornando cada vez mais forte, porque ela perseverava no caminho do Senhor. Ela se mantinha firme e obediente à palavra do Senhor. Amém. Para a igreja de Filadélfia, nenhuma exortação, nenhuma advertência, nada, meu irmão, apenas elogios. Apenas elogios de um Senhor que sabe fazer a radiografia da sua igreja. Ele sabe, meu irmão, medir a sua igreja. A Bíblia diz que ele sonda rins e corações. Ele sabe, meu irmão, ele prescruta, sabe? Então ele não via, meu irmão, motivo de exortação, de puxões de orelha, meu irmão, olha, de sentença para esta igreja, apenas elogio. Ele vai fazer uma pequena observação para esta igreja, que nós vamos ver logo a seguir. Querido, olha, eu detalhei aqui algumas características, meu irmão, de uma igreja obediente. Presta atenção, uma igreja obediente, meu irmão, mesmo pequena, com pouca força, ela foi obediente, ela é obediente à palavra do Senhor. Ela não arruma meios, querido, ela não arruma fórmula, sabe, de atrair pessoas para a igreja. Ela não vai buscar, meu irmão, meios escusos que a Bíblia condena para atrair vidas para a igreja, querido. Ela se mantém fiel à palavra. Ela sabe que o Senhor da palavra, que é Jesus Cristo, o Senhor da igreja, Ele é todo suficiente para atrair os pecadores, meu irmão, para a igreja que é dele. Presta atenção, igreja. Sabe, nós temos que ter cautela, cuidado com aquilo que nós estamos fazendo para atrair vidas para a igreja. Eu vou repetir, querido, uma igreja, mesmo pequena, com pouca força, ela, meu irmão, foi obediente à palavra do Senhor. Olha, outra coisa, uma igreja que mesmo diante de tanta idolatria, força externa, não negou o nome do Senhor. Força externa, meu irmão. Religiosidade, festividades, meu irmão, religiosas, ali no meio estava a pequena igreja do Senhor. Estava, meu irmão, uma luz brilhando nas trevas. Estava, meu irmão, um povo que rejeitava tudo aquilo ali por amor a Cristo. Tem que ser hoje, amado. Hoje, meu irmão, tem que ser da mesma forma. O mundo nos convida, querido, o pecado nos convida, querido, olha, a religiosidade nos convida para a gente ir fazer pacto, querido, mas nós preferimos ficar na igreja do Senhor, em obediência à palavra dele, querido. Amém? Uma igreja, meu irmão, presta atenção, uma igreja fiel, que suportou sofrimento com muita paciência. Esta igreja alegra o Senhor. Olha o que diz o versículo 10: visto que guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para provar todos os habitantes da terra. Esta igreja fiel, esta igreja, meu irmão, com pouca força, esta igreja pequena, que se mantém fiel ao Senhor, ela será preservada, ela será guardada, querido. E quando fala esta prova que vai vir sobre todo mundo aqui, sem dúvida está falando da grande tribulação, querido. Está falando, meu irmão, da grande tribulação. Os fiéis, meu irmão, serão guardados, protegidos pelo Senhor nosso Deus. Uma igreja fiel e obediente, que suporta sofrimento e perseguição, foi honrado, meu irmão, diante dos seus inimigos. Olha aqui, querido, o Senhor vai honrar esta igreja. O Senhor, meu irmão, esta igreja, de uma certa forma, ela era desonrada. Ela era criticada, meu irmão. Ela era, meu irmão, zombada. Não tem outra explicação. Por quê, querido? Olha o que o Senhor vai dizer aqui. Olha aqui, querido. Ele vai dizer aqui que ele vai trazer, meu irmão, aqueles que ele chama aqui, meu irmão, de sinagoga de Satanás, para se prostrar diante desta igreja. Ele vai trazer, meu irmão, aqueles que zombam da igreja. Olha o versículo 9: veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu o amei. Olha, querido,
sinagogas de Satanás, que se dizem judeus e não são, meu irmão, são os falsos, são, meu irmão, os judaizantes, aqueles que perturbaram a igreja com as suas doutrinas falsas, com as suas mentiras, querido, menosprezavam a igreja, queriam, meu irmão, colocar, sabe, meu irmão, coisas estranhas na igreja, como por exemplo, meu irmão, voltar à circuncisão, voltar a sacrifícios de animais, que a igreja, meu irmão, podia aceitar. Eles diziam que para eu ser salvo, para você ser salvo, para os crentes daquela época serem salvos, eles tinham que também, meu irmão, viver a lei de Moisés na sua integridade, dizendo, meu irmão, da circuncisão, dizendo, meu irmão, de sacrifícios de animais, e essa igreja rejeitava tudo isso aqui. E o Senhor os chama, meu irmão, de falsos judeus. O Senhor os chama de sinagoga de Satanás, igreja de Satanás, mentira. Quando o Senhor fala isso aqui, meu irmão, porque há mentira, há engano, querido. E esse povo, meu irmão, esses falsos judeus, sinagoga de Satanás, eles desprezavam a igreja de Filadélfia, zombavam da igreja de Filadélfia, querido. Quem sabe no templo deles, eles ensinavam que eles que estavam certos. Aí o Senhor está dizendo: eu vou fazer que eles venham e se prostrem diante de vocês, e eles vão confessar e saber que eu amo vocês, que eu amei vocês. É isto, querido. Hoje o mundo zomba de nós, nos critica, meu irmão, meneiam a cabeça, meu irmão, dizendo que nós não estamos com nada, mas um dia, querido, o mundo se prostrará diante do Senhor da glória, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele. Amém, amados. Glória a Deus por esta igreja, amado. Já estamos terminando, meu irmão, sobre esta igreja. O Senhor, meu irmão, Ele vai anunciar um grande livramento. Ele vai, meu irmão, Ele vai dizer para esta igreja que tem algo, para acontecer. Tem algo muito forte para acontecer, igreja, que a gente chama da grande tribulação. Se estamos, meu irmão, atribulados com isso que está acontecendo, né? Com esse coronavírus, meu irmão, que realmente está assustando o mundo, e não há nem previsão quando é que o mundo vai voltar ao normal, as pessoas vão poder saírem às ruas, não tem previsão, querido. Então, é melhor a gente ir acostumando, querido. Eu ouço gente dizer que não está aguentando mais, querido, até eu também, sabe, a gente já está ficando meio enfadado de tanto ficar dentro de casa. Não é porque ficar dentro de casa, querido, é voltar à nossa rotina. A nossa vida, meu irmão, tinha uma rotina, sabe, trabalho, a casa do Senhor, culto. Hoje, meu irmão, nós estamos privados destas coisas, mas continue fiel, amado. Continue fiel aí na sua casa. Você tem tempo para ler a Bíblia, você tem tempo para orar, você tem tempo para brincar com a sua família, você tem tempo até, irmão, para dar uma ajeitada na sua casa aí. Estamos fazendo isso lá na nossa casa, coisas que estavam para fazer, nós estamos fazendo, querido. Nós estamos ajeitando aquilo que nós tínhamos condições de ajeitar, mas não ajeitávamos, mas agora a gente tem tempo. Tem tempo, querido. Ama a sua família, brinca, meu irmão, cria fórmulas aí de passar tempo, amado. Sabe, amado, porque está para vir uma grande tribulação, amado. Uma grande tribulação. Versículo 10 ao 13 diz o seguinte, que visto, o Senhor vai dizer, meu irmão, primeiro para a igreja, depois para o indivíduo: visto que você guardou a minha palavra, visto que você guardou a minha palavra, perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para provar, para pôr à prova os que habitam na terra. Meu Deus, para pôr à prova os que habitam na terra. Esta provação, meu irmão, é para o mundo inteiro. Quem sabe esta provação agora, querido? Quem sabe, amado? Me ocorreu isso aqui agora, querido. Quem sabe, amado? Para provar o mundo inteiro, este momento exato que estamos vivendo, para provar a nossa fé, para provar a nossa fidelidade, para que o mundo volte-se para o Senhor, meu irmão, para que os deuses das nações sejam provados, se eles são deuses ou não, se eles têm boca e falam, se eles, meu irmão, têm pés e andam, se eles têm ouvido e ouvem, meu irmão.
Porque, meu irmão, cada um está clamando o seu Deus. Então, querido, e a igreja fiel? E a igreja dos remidos, dos obedientes, que não desobedeceu a palavra e nem negou o nome do Senhor? Hein, querido? É tempo desses fiéis se manifestarem, amados. É tempo, meu irmão, olha, do Senhor saber realmente quem é dele e quem não é. Amém, gente? Querido, olha, o Senhor está dizendo aqui: eu te livrarei na hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Já que você foi fiel a mim, já que você guardou o meu nome, já que você me obedeceu, eu vou te guardar. Aleluia, eu vou te guardar. Nós temos promessa, querido. Quem é obediente tem promessa. Quem é fiel tem promessa, querido. Amém, igreja? A igreja Filadélfia, amor entre irmãos, amor fraternal que alegra o coração do Senhor. O Senhor vai dar um conselho para esta igreja, um conselho, no versículo 11, meu irmão. O Senhor sabia que esta igreja corria perigo. O Senhor sabia, meu irmão, que o inimigo iria fazer de tudo para atrapalhar esta igreja, para tirar esta igreja do caminho, meu irmão, para tirar esta igreja do foco. Quem sabe através das perseguições, dos convites, meu irmão, alguma coisa o inimigo ia, meu irmão, fazer, porque esta igreja estava desagradando o inimigo, esta igreja estava agradando o Senhor. Então, meu irmão, o Senhor, Ele vai dar um conselho para esta igreja, versículo 11, olha o que ele diz aqui no versículo 11: eu vou vir em breve, então guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que essa igreja tinha, meu irmão? O que essa igreja tinha, meu irmão, que o Senhor está dizendo para ela guardar? Obediência, querido, fidelidade, amor ao Senhor, apego ao seu Senhor, apego às sãs doutrinas, querido. Amava os irmãos, amor entre os irmãos, respeito, consideração, carinho. O Senhor está dizendo: olha, guarda tudo isso aí. Se você perder isso aí, você perde a sua coroa. O Senhor não está dizendo, meu irmão, perde salvação. Você perde o seu galardão. Você perde a sua honra. Não vamos perder não, querido. Vamos nos manter fiéis ao Senhor, aos princípios da palavra do Senhor. Amém, querido? Olha, uma igreja pequena, sem força, mas esta igreja, meu irmão, o Senhor está dizendo que esta igreja vai ser um memorial diante dele, querido. Esta igreja, querido, não é especificamente a igreja de Filadélfia. Ele está falando, meu irmão, para a igreja do mundo inteiro, fiel. A igreja do arrebatamento é fiel. A igreja que vai ser arrebatada é dos fiéis que guardaram a sua palavra, não temeram, meu irmão, a própria morte. O Senhor, meu irmão, está dizendo aqui que Ele vai honrar. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, querido, para a gente encerrar aqui. Olha o que Ele está dizendo aqui: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Dali ele jamais sairá. Querido, eu quero lembrar para você que onde nós vamos habitar eternamente com o Senhor, não vai haver templo. O Senhor, meu irmão, é o templo. Então, meu irmão, que colunas são estas aqui, querido? É honra, meu irmão. Isso aqui é um memorial, querido. Isso aqui, querido, sabe por quê? Meu irmão, os judeus, eles tinham um costume, meu irmão, que, olha, quando uma pessoa se destacava, eles colocavam um memorial, querido. Memorial como? Um nome. Colocava um nome, meu irmão. O Senhor está dizendo aqui: eu vou te dar um novo nome. Eu vou te dar um novo nome. Você vai ser honrado diante do meu Pai. Isso é lindo, querido. O Senhor continua dizendo aqui: olha, escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, seu nome estará escrito na cidade do meu Deus. É apenas, meu irmão, sabe, é uma ilustração,
É apenas, meu irmão, olha, para nós sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida, meu irmão. Jesus está dizendo aqui, querido, que nós nunca, jamais seremos esquecidos. Tem um texto lá em Isaías, meu irmão, maravilhoso, que a gente pode lembrá-lo aqui. Pode uma mãe abandonar um filho que deu à luz? Pode. Aí o Senhor diz assim: contudo, se uma mãe abandonar o seu filho, eu jamais o abandonarei. Eis que o seu nome está gravado na palma da minha mão. Isso é muito forte, querido. Isso é honra, amado. Não é, meu irmão, que os nomes estão escritos na mão de Deus literalmente, não, querido, porque Ele sabe o nome de cada um, querido. Ele sabe o nome de cada um, querido, Ele sabe. Isso vai ser, meu irmão, em memória diante dEle. Ele vai honrar aqueles que venceram as lutas, as tribulações, as tentações, o pecado, os convites do mundo. Sabe, jovem que está lutando, batalhando para se manter fiel ao Senhor em santidade, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. E como sempre, meu irmão, esta carta termina com o Senhor dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Então, meu irmão, olha, presta atenção neste artigo aqui, meu irmão. Esse artigo aqui, meu irmão, está no singular. Ou aquele que vencer. Então, meu irmão, é cada um, meu irmão, é cada um, é o indivíduo, aquele que vencer. Porque, meu irmão, a igreja é composta de indivíduos, de pessoas, de homens, de mulheres, querido, é indivíduo, está no singular, querido. Aquele que vencer. Eu tenho que vencer, você tem que vencer, você tem que vencer, nós temos que vencer. Amém, amado? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, querido. Sonda a sua vida, sonda o seu coração. Sonda-te. Conheço as tuas obras. Aleluia. Querido, em todas as igrejas a gente ouve esta colocação do Senhor: conheço as tuas obras. Eu conheço, eu sei o que você está fazendo. Não é que alguém veio e trouxe um relatório a seu respeito, não. Eu sou o Senhor que sonda rins e coração. Eu sou o Senhor que sonda, que esquadrinha. É o nosso Deus, querido, que tem olhos como chamas de fogo, que penetra, querido, que sonda. Ele sabe. Ele sabe, meu irmão, o quanto temos nos esforçado para agradar. E Ele sabe também o quanto, meu irmão, temos sido negligentes. Estamos, meu irmão, não estamos interessados na obra dEle. Ele sabe de tudo. Senhor Deus, gracioso Pai, terminamos esta sexta igreja, Pai, de Filadélfia, Pai. A igreja, Senhor, pequena, sem força, mas é a igreja, Pai, assim como Esmirna, que agradou o coração do Senhor. É a igreja, Senhor, que o Senhor quer que esteja, Pai, preparada para o arrebatamento, ó Pai. É a igreja atual, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, que cada um de nós, a cada dia, possamos ser esta igreja que ama, a igreja Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja que não nega a tua palavra, a igreja que não nega o teu nome, ó Pai, mesmo diante dos convites do mundo, ó Pai, ó Deus amado, das festividades religiosas, diante de tantos templos, Pai, possamos ser fiéis a Ti. Abençoe meu irmão, abençoe, Pai, o lar de cada irmão, abençoe a noite de cada um, Pai. Eu termino, ó Pai, com promessa do Senhor, dizendo que em paz deitaremos e dormiremos, e o Senhor nos fará habitar em segurança, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.